Vamos tirar aqui para não ficar muito. Bem, boa noite a todos. A gente quer agradecer primeiro, um agradecimento. Lembrando de que nós estamos aqui por uma relação, né, de pessoas que por anos atrás, né, elaboraram com intuição, com o coração especialmente, né, e que colaboraram, né, foram a base para que esse espaço estivesse assim exposto aqui no Parque da Luz. Então esse é o espaço que nós denominamos o Clube de Leitores. É um espaço que tem por objetivo trazer temas relacionados a vários aspectos, livros em geral, e sem dúvida alguma o tema de hoje, né, que foi proposto em uma conversa pessoal que eu tive com o Dr. Jonatas, amigos que somos já de muitos anos, foi relacionamentos, né? Eu acho que a vivência do Dr. Jonatas é muito interessante, terá realmente algo a acrescentar às pessoas que se fizerem ouvidos com atenção, projetado para mais ou menos uns 30, 40 minutos, né? Todos à vontade. O Dr. Jonatas é uma pessoa assim, muito equilibrada, que eu tenho assim, um amigo do coração, do peito, viu? E acho que, sem dúvida alguma, vai estar assim, agora com vocês, um tema luminoso com relação a relacionamentos. Deixo com vocês o Jonatas. Jonatas, obrigado. É isso aí. Bravo, vamos. Vou ficar sentado aqui, não seria o problema. Pode sentar. Acho que está bem. Bom, nós já nos damos o nosso boa noite aqui, então para haver um entrosamento inicial nos nossos relacionamentos. Então esse assunto, nós temos um grupo espírita, e eu comecei a me lembrar disso, né? O relacionamento, de vez em quando vem na minha cabeça umas ideias, né? Relacionamento, e é a base da nossa vida. Eu já falei 3 vezes em 3 oportunidades o mesmo assunto, só que é tão amplo essa conotação, que a gente fica assim vendo a necessidade disso hoje principalmente. Hoje principalmente a necessidade que a gente tem de entender isso. Por isso que a oração de São Francisco é uma perfeição nesse lado, que eu acho. Que eu não procure tanto ser compreendido quanto compreender. Porque nessa compreensão que nós temos dos outros, nos dá uma condição de viver melhor. Eu entendendo o outro, eu vivo melhor. Basicamente esse tipo de coisa que é necessário para nós. É entender o outro. Os relacionamentos. Então o Dalai Lama, ele cita assim uma coisa bem ampla em relação a relacionamentos, vamos botar assim. Ele fala que desde um sorriso a um ato sexual, todos os sistemas que tem intervalo disso aqui é um relacionamento. Quer dizer, eu chego na rua, passo bom dia, um sorriso, isso é um relacionamento. A pessoa já muda até o jeito que ela deve estar, não sei, mas ela pode mudar. Pô, cara, legal, me disse bom dia, ninguém diz isso. Então essa coisa chamada gentileza, que foi citado que seria o oposto da agressividade, porque nós somos muito agressivos. Indiretamente ou diretamente nós somos. Então essa tal de gentileza, bom dia, como é que está? E dizer o nome da pessoa que a gente tem aquele contato é fundamental. Elogiar a esposa de manhã do jeito que tiver os cabelos dela, né? Esse elogio a gente não faz, a gente já acorda com crítica, criticando, não é? E isso tudo prejudica o nosso astral, ele vai escurecendo isso. E essa ligação é muito importante, que a gente tenha consigo mesmo. Eu tenho até uma frase de Jesus que ele diz assim: primeiro reconcilia-te com os teus, e depois faz o teu pedido, a tua oferenda. Eu digo, mas quem são os primeiros meus? É a minha família, mas não, tem um antes de toda a família, que sou eu comigo, né?
isso é importante, que é o primeiro, eu tenho que me equilibrar para poder fazer um pedido para o Criador, e esse Criador, bom, tu merece, porque se eu não mereço essa situação, é um horror. A gente não consegue sentir o equilíbrio do momento quando eu estou cheio de conflitos. Então isso é básico, então no relacionamento é fundamental que exista essa troca, né, basicamente. Mas como nós temos dentro de nós um DNA que influi ainda muito em nós desde o tempo lá da caverna, que ainda tem partículas de DNA da caverna dentro de nós, que vocês já devem saber, mas o DNA é uma coisa fora do comum. Existe dentro do computador o processo chamado binário, 010101. Nós temos 4 aminoácidos que formam toda a estrutura do globo terrestre, nossa árvore, pessoas, animais, não é? Plantas em geral também. Então existe o DNA, que é formado de 4 aminoácidos. Esses 4 aminoácidos já tem mais outra coisa. Eles têm 2 não se unem com os outros 2. Adenina, timina, citosina e guanina, eles não podem, tem 2 que não podem. Adenina, timina pode. Adenina, guanina não pode. Então vocês vejam que a gente pega um DNA, o que tem de substância nele é brutal. E aquela coisa que tem lá dentro, tem um vibracional do espírito nosso. Aquilo influi no DNA. Tanto é que se eu começar a criar amargura na vida, nós temos uma substância no nosso corpo que pega a glicose do sangue e bota dentro da célula, chamada insulina. Todo mundo conhece a insulina. A insulina é montada de 50 aminoácidos. Esses aminoácidos têm que estar todos certinhos sempre. Se não tiver certinho sempre, não tem a função de insulina. Se houver uma troca de um aminoácido com o outro aqui, não dá certo. De tão perfeito que é a coisa. Então, de tanto o bestunto da gente, se chatear, se entristecer, se amargar, o que eu tenho que fazer? Botar açúcar no sangue. A gente bota no café, quando está amargo, bota açúcar. E eu boto na minha amargura na vida, eu boto açúcar no sangue. Como? Bloqueando exatamente o pâncreas de produzir a insulina devidamente. Então, a gente vê que as nossas doenças são por nossas teimosias. Jovens. Pode mandar. Pode chegar. Chega cá, aqui cada elemento é fundamental. Então, é isso aí. Como é que está? Então esse DNA, que é uma coisa perfeita, foram descobrir há pouco tempo que nós conseguimos modificar o DNA. Eu consigo criar sistemas dentro de mim que modificam o DNA. Se for uma coisa equilibrada, pensamentos de padrão mais elevado, com uma frequência vibracional mais alta, né? Que a nossa ainda está na 3ª dimensão, é a dimensão do ter e do poder. Tem que comprar. Para crescer. E o ser? Passar por cima dos outros, mas eu tenho que crescer. Isso é o terceiro. Terceiro. Chegaram a dizer, tem até estudo, que Lúcifer tinha padrão 15. Imagina o nosso é 3, lá quase na trogloditice. E o Lúcifer tinha padrão 15. Mas nem todo filho faz aquilo que o pai quer, né? A gente, isso é uma coisa que não se dá conta. Nem todo filho faz aquilo que o pai quer. Então muitos filhos de Deus também não fazem o que o pai quer. Nem todos os filhos de Deus são médicos. Nem todo, então, quer dizer, basicamente, aí se cria uma situação, né, esse escalonamento de coisas, e a gente vai vivendo, a gente quase que, nós somos dentro de um rio, aquele toquinho no rio. Onde a água vai, eu vou com as outras. Aí tem o grande, ele foi o cartaginês, o Aníbal, o grande chamado cartaginês. Ele está dizendo que na vida tem 2 caminhos. Aquele que eu sigo e aquele que eu faço. Aí eu pergunto qual é que nós estamos fazendo. A gente está sempre seguindo. Tá?
Até os próprios relacionamentos nossos, quando eu tenho dúvida, eu vou para um guru, vou conversar com alguém que entenda, vou lá com um ministro religioso, para me dar uma força. Na verdade, eu tenho dentro de mim todo o poder de Deus. Por isso que foi dito, vós sois deuses, e o pessoal olha, mas isso é uma vaidade, a religião tira isso. Não gostam dessa frase. Mas dentro de nós tem um ser que seria exatamente o que está lá na primeira frase da Bíblia. Lá, assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Aí, quem é esse Deus? Eu quero comprar uma casa. Isso não é o verbo? E a casa foi feita para mim. Vai ser dada. Não, eu tenho que trabalhar para comprar. Bom, então, se você disse que vai trabalhar para comprar casa, vai ter que trabalhar. Não é? Enquanto que alguns chegam lá na casa, no tempo da casa feliz, né? O cara compra lá por R$10 um ticket e ganha a casa feliz. Não precisou trabalhar para aquilo. Porque ele pediu a Deus. Na verdade, pedir a Deus já é uma falha brutal. Aquele livro Conversando com Deus é muito interessante por causa disso. Pedir a Deus é ofensa. Ele já sabe. Ele já sabe. Eu tenho que dizer, meu Deus, muito obrigado pelo carro. E não dizer, eu quero um carro. Ele já sabe se eu vou merecer ou não. Ele já tem essa vontade, essa consciência, porque Deus não é uma coisa, né? A gente sempre complica o tal, o Lao Tse, ele diz, Deus é difícil de entender porque não é uma coisa. Então ele é um ser totalmente, nem etéreo, ele é a consciência. Que o Einstein cita a consciência cósmica. Ele já tinha essa visão, Einstein. E essa visão é fundamental. A gente tem uma amplidão, nós vivemos assim no miudinho, né? Tem que pagar o IPTU, estou preocupado, vai a prestação do carro, vou ter que arrumar aquele sofá que está ficando velho, eu tenho que mandar arrumar, trocar o sofá. E aquilo abala a gente, fica chateada. A esposa então bota, meu Deus, não vai trocar o sofá? Né? Relacionamento. Você vai trocar o sofá, eu vou trocar o marido. Então outro troca o sofá, eu te troco. Então, exatamente, tem razão. E é o que está acontecendo. Casualmente aqui está citando isso. É o que acontece. Ele entra num momento de confusão que a pessoa simplesmente ela não está mais seguindo o princípio da ética humana juntos. Aqui tem o seguinte, eu achei interessante que eu coloquei uns itens aqui, como é importante num relacionamento a gente ter basicamente isso aqui. Em primeiro lugar, respeito. Como é difícil. Como é difícil. Ele não respeita ninguém. Pai, mãe, irmão, filho, nada. O respeito seria o seguinte, aquele ser que está na minha frente é um ser importante. Ele é filho de Deus como eu. Por isso que eu tenho um livro, esse livro eu tenho que lançar, acho que vai dar certo. Eu sou filho de Deus e não sabia. Parece uma ironia, né? Mas eu pergunto, quem disse para nós que nós somos filhos de Deus? Alguém lhe disse? Ou todo mundo disse, mas você não se disse? Todo mundo não. Claro que eu sou filho de Deus, mas eu não disse para mim isso, eu não sei, né? O que é ser filho de Deus? Por isso que tem aquela frase, eu botei embaixo assim para ficar mais fácil chamar. No livro assim, eu sou, logo eu posso. E isso nós dizemos só por dizer, porque na verdade nós não aceitamos nem acreditamos nisso, que eu sou. Por isso que Jesus disse, eu me basto, eu venci o mundo. Então, ele sozinho, em qualquer lugar do universo, é ele. Às vezes na nossa conversa, para nós, diz assim, ó, você vai trocar de planeta. Qual é o livro que você livraria? Sabe qual é o livro que eu livraria? Para outro planeta? Sabe de algum? Você vai morar numa estrela, num planetinho que tem lá no lado de Antares. Tem um Sol onde tem uma porção de planeta circulando. Você vai para lá e não sabe nem que vai levar pela frente. Qual é o livro que a gente leva? O Evangelho de Jesus. Ele ensina a gente a viver em comunidade em qualquer situação. É o amor incondicional. Que se por acaso eu tiver que sair do planeta e vou lugar, vou ter que, alguma coisa eu já sei, que a gente aprendeu alguma coisinha, mas assim, leva o livro, leva o Evangelho. Porque ali tem as instruções,
como viver os relacionamentos. Tem tudo ali. E começa com o perdão também, né? Pegada do perdão. Né? O perdão é outro setor assim, básico, é outra palestra também, né? O perdão. O perdão, depois eu estava dizendo que Deus não perdoa. O senhor acha que Deus perdoa? Já me deixou com interrogação. Dentro da filosofia, filosofando na atualidade humana, eu digo assim, mas Deus não perdoa? Mas por que eu não perdoo? Pô, o Saint-Exupéry já sabia disso. Quem ama não precisa pedir perdão. Onde houver amor não precisa perdão. Porque o amor é incondicional. Ele ama. Né? Às vezes no nosso grupo lá, a turma já me disse até quando qualquer coisa que haja, que eu vou te reclamar alguma coisa, ama. Bem simples, né? Ama. 3 letrinhas. E se eu conseguir fazer isso algum dia, eu vou chegar à perfeição. Ama. E amar é o verbo denota ação. Ação. É. O verbo amar. Ama. Então aí eu comecei a botar nos meus. E quando eu mando e-mail, alguma coisa mais filosófica, eu boto lá: ama-te, ama e serás amado. Essas 3 palavrinhas eu tenho colocado, porque eu não me amo. E como é que eu vou acreditar em Deus? E adianta Deus amar a gente? Não adianta Deus nos amar se eu não me amar. Né? Eu estou lá com meus 120 quilos de peso, comendo errado, chateado, juntando dentro de mim um monte de conflito que não põe para fora. Né? Ele não ama, não ama a si mesmo, porque ele não respeita a Deus. Então é hipocrisia dizer que, meu Deus, não diz o nome em vão, não dizer seu santo nome em vão. É o que nós fazemos. Graças a Deus. Não, eu fiz alguma coisa para chegar aqui. Então, meu Deus, obrigado pela tua ajuda. Não é? Ou obrigado pela tua influência. Até tem uma prece que eu uso muito seguido, aquela prece do amanhecer. Senhor, nesse momento, nesse dia que amanhece, eu venho te agradecer. Eu já troquei a prece. Eu não venho te pedir a paz, a sabedoria, não. Eu venho te agradecer a paz, a sabedoria e acrescentei a saúde e a força. Isso aí fica muito mais forte. Me dá um respeito. Me bota um pouco mais humilde. Né? O caso do Ho'oponopono, aquela estrutura. Aquilo ali é muito bonito. A gente tem que usar aquilo mais seguido. Né? Eu não sou grato. Nós temos tudo na nossa mão. Deus nos deu a faca e o queijo. E nós cortamos errado, cortamos o dedo ainda. É impressionante que isso realmente reflete na sociedade. Acho que nós vivemos um tempo complicado, porque atendi recentemente uma paciente que foi pegar um ônibus, uma pessoa com certa idade, uma jovem senhora, e o motorista simplesmente arrancou forte e freou forte. Ela caiu no chão e quebrou o saco. Ficou assim, berrando de dor, porque deu muita dor. E o motorista não esboçou um movimento, uma palavra, um olhar para ela. Não, simplesmente ignorou. Não é? Então isso a gente pode chamar de ignorância. Sim. Não é? Mas eu fiquei conversando com ela, eu percebi que a atitude dela foi muito nobre. Porque realmente ela foi uma situação muito ruim, né? Mas ela não esboçou nenhuma reação de violência para com ele. Né? Mas o que passou pela cabeça dela foi o seguinte: puxa, em que situação está esse motorista? Que tipo de humor está vivendo esse cara? Quais são as relações que ele está fazendo com esse tipo de nhaca, né? É uma nhaca, né? O que está acontecendo aí? Então a gente vê isso refletido. O que ele não percebe? Né? Aí eu pergunto assim, o que ele não percebe? Eu utilizaria esse sistema. Quem ele está carregando, qual é a responsabilidade, o trabalho dele, como é um trabalho importante, né? Eu estava vendo o seguinte, o que ela fez, na verdade, que nós deveríamos fazer sempre, é usar da compaixão. Não é? Ele só põe para fora o que ele tem dentro dele. Porque tem o seguinte, vale a pena ler livros do Miramês. Algum livro do Miramês vocês vão adorar. Porque o Miramês foi um espanhol. Conhece a história do Miramês? Não. Ele é um espanhol nobre da Espanha e foi indicado para ele
vir aqui no Brasil para fazer um levantamento, ou talvez até para ver que buscar pedra preciosa para nós, até isso que explorava muito aqui. Ele chegando aqui encontrou no meio dos índios e viu a simplicidade dos índios, o respeito com a natureza, com as coisas. Conclusão, ele não quis voltar mais para a Espanha, ficou aqui. Mas ele tinha fortuna, distribuiu na Espanha a fortuna, faz o que vocês bem entenderem, eu vou ficar aqui. E esse Miramês, ele tem vários livros. Horizonte da Fala, Horizonte da Mente, Horizonte da Vida. Qual foi a época? Puxa, agora eu não lembro. Não, deve ser naquela época ainda da colonização, talvez assim. E ele escreve livros, o Miramês, é de Abubá. E ele cita que o maior problema da humanidade é a ignorância. Até tem o Rui Barbosa, se diz isso por ignorância, passa. Né? Mas o que a gente faz, nós não temos ideia do que é ser bom. E Jesus já dizia, como é bom ser bom. E ele disse mais, quando foi se referindo a ele, bom mestre, disse, bom, só existe um bom, Deus é bom. Porque sim, porque a perfeição daquela coisa bacana, porque dentro de nós tem o eu, até eu faço uma analogia, quando tem um quadro, eu boto lá, eu escrevo o eu, né? A importância que nós temos do eu, né? E depois eu coloco um D na frente e um S depois. Então o eu, na nossa língua dá para usar essa analogia. Nós somos dentro, eu estou no meio de Deus, melhor dizendo assim, eu estou no meio de Deus. E nós não respeitamos isso. Ou seja, praticamente imerso, né? Sim, imerso, nós estamos imersos do Jesus. Dentro dele. Nós estamos imersos em Jesus. Porque Jesus é uma consciência. Ele não é mais a matéria, ele é uma consciência. Então a consciência nós estamos mergulhados dentro dessa consciência. E a gente não age porque a gente não respeita o eu divino que tem dentro de nós. Então é bebida, é fumar, comer errado, é a revolta, não ter paciência, né? Porque a paciência, eu perdi a paciência. Paciência é uma virtude. E virtude, quando adquirida, não se perde mais. Então a pessoa dá na cara que ela não tinha paciência, porque se ela tivesse, ela não teria perdido. Então, que a pessoa não avalia isso, a importância que tem na nossa estrutura interior divina. Nós botamos fora isso. E nós entramos em conflitos, né? Porque, em primeiro lugar, o respeito já não é lá muito bom, porque seria o quê? A convivência com as diferenças dos outros. Porque com as coisas parelhas comigo, que amar quem te ama, qual é que mérito tens nisso? Não é? Então eu tenho que aprender a amar meus inimigos. Coisa difícil. A gente não ama quem dorme do nosso lado da cama muitas vezes. E isso é uma coisa, isso é hipocrisia que nós somos mesmo no fundo bem hipócritas. Eu digo isso porque eu estou agora estudando essa coisa. Eu vejo lá, nós temos um grupo de 25 anos de estudo espírita, e eu vejo as reações dos e-mails que me mandam, as coisas bobas que dizem, as brincadeiras. Eu queria saber que a pessoa, se ano do Natal, vamos reunir, vamos fazer um jejum, tomando água mineral e suco de laranja, só para não dizer um jejum total. E conversa sobre coisas, papo cabeça. Nunca consegui, ainda me gozo na minha cara. Vai tu, faz tu jejum, eu não vou fazer. Eles são até mais sinceros que eu, talvez. Porque é exatamente isso aí. Eu fico pensando, né, que na verdade essa coisa eu achei bacana de conversar. No Natal eu já peguei várias vezes assim, pegar um artigo, vamos ler na hora antes da ceia, não teve clima. Não teve clima. Então isso aí a gente vê que de fato está faltando para nós assim, um centro. O que é? Um centro? Centro. Um eixo. Certo. E esse eixo é inabalável se nós estamos ligados ao filho do maior, né, assim. Se nós estamos ligados a ele. Porque ele deixou aqui um legado para nós. Ele disse assim para o Pedro: Pedro, sob esta pedra erguerás a minha igreja. Só que o Pedro interpretou que era uma pedra mesmo. Era o Evangelho. A igreja do Cristo é o Evangelho, não é igreja nenhuma.
não é? O nosso espírito, a igreja nossa é a nossa casa aqui. Nosso corpo é a nossa mente. Como até o próprio Bob Marley, ele disse que o meu lar não é um lugar por aí. Meu lar é onde está a minha mente. Não é? Um camarada que fez o que fez, passou o mas ele aprendeu na vida um monte de coisa. Não é? E deixou um legado. Né? Eu sou como é assim, eu admiro aquele que topa qualquer parada e não aquele que para em qualquer topada. O cara, então são os filósofos assim, que dão um banho. O anticristo, o Napoleão anticristo não é chamado. Na verdade, assim, ó, a educação de um filho deve começar 18 anos antes do seu nascimento. Tem que educar os pais para poder ter filhos. Até para casar, o pessoal tinha que ter curso para casar. Uma vez fiz um curso na igreja, porque eu tinha que ser padrinho. O padrinho tinha que fazer um curso de padrinho. E eu não fui igual da mesa, eu sempre fui muito rebelde, sempre rebelde. E eu cheguei e disse, padre, eu acho que deveria existir uma carteirinha para casar. Não, carteirinha? Por que, mas o pessoal fica tudo, mas como? Porque quando eu vou dirigir um veículo, me exige uma habilitação para dirigir o veículo, mas não me dão uma habilitação para dirigir uma casa, uma família. E aí nessa carteirinha, como antigamente faziam nos clubes, a gente pegava, tinha que ter o último recibinho, botava atrás da carteira, tinha um encarte ali. Aí aquele encartezinho assim, pode ter filho. Aquele encartezinho, depois da carteira de habilitação, pode ter filho. E isso não é assim, é tudo feito na gandaia. E quanto mais conflito interior, pior. Por causa que vai criando uma egrégora, que a gente chama, nem tem no dicionário egrégora, vai formando uma nuvem de pensamentos. Por exemplo, aqui nós estamos num astral de cultura, uma coisa papo-cabeça, né? Nesse mesmo instante, no mundo inteiro tem milhões de locais que estão falando sobre Jesus, sobre Deus, sobre o bom comportamento. E isso é que salva o mundo. Se você ler aquele lado muito legal, o Facundo Cabral. Facundo Cabral é um poeta e músico. Cancioneiro. Ele está dizendo que não estás deprimido, estás distraído. Porque de fato a gente se distrai com as coisas. O mal é barulhento e o bem é silencioso. Uma bomba que causa um ruído e destruição são compensadas por milhões de carícias que mantêm o mundo em pé. Pô, o camarada é um poeta mesmo. É um poeta. Então, lendo essas coisas assim, começa a ver dentro da gente como a gente tem que mudar o nosso miolo. Mudar o nosso miolo. Aqui até tem o nosso conflito, assim, o nosso conflito externo é muito menor do que o nosso conflito interno. Porque a gente não consegue curar. E eu vejo do lado de fora o que é ruim, é porque dentro de mim está ruim. Se eu vejo alguma coisa boa do lado de fora, é porque dentro de mim está bem. E a gente entra em conflito com isso aí. Porque eu quero arrumar o lado de fora. É muito comum aquelas donas de casa, que o marido é muito chato, para variar, todo marido é chato mesmo. Eu não gosto do marido. Eu não gosto do marido. Então, se cria esse tipo de coisa, tem um conflito interno lá, né? É interessante isso, que a gente não entende aquele outro lado. Por que tem aqueles pedidos, aquelas coisas, e simplesmente não tem um respeito no momento das coisas. Não existe uma montagem em cima disso. Então a gente tem que começar a treinar esse lado. A ver o respeito, além disso, é o seguinte, admiração. A gente admira aquela jovialidade, aquela moça bonita, com decote, saia curta, agora hoje tudo rasgado, está mais bonito. Então isso aí tudo a gente admira. Quando a rotina vem dos relacionamentos, que tudo se iguala, não muda, né? Por isso que tem aquela frase muito interessante para conseguir manter um casamento mais tempo, diz assim, ó, surpreenda seu cônjuge.
Coisas de... Mas como? De repente uma atitude, então aquilo é uma nova ideia que apareceu e o cônjuge tomou atitude. Surpreenda. E outro detalhe, a gente destrói por causa de um fato. A gente destrói um todo. Às vezes um fato assim, por exemplo, a pessoa foi agressiva. Quer ver um exemplo? Eu tive uma paciente lá na Palhoça, ela chegou... Bom, eu conversei em 5 minutos, já sabia quem era aquela pessoa ali. Nunca tinha visto. Mas ela me disse, doutor, eu vi por causa do peso aumentado. 2, ela sempre tem pressão alta. 3, tem diabetes. Depois eu pesquisando, ela tinha problema de ordem sexual. Aí eu fiquei matutando, não sei se ela tinha problema no ovário, coisa assim. Eu digo, daqui a pouco bateram na porta. Eu digo, pois não, eu sou o esposo da fulana. Tem uma bondade, pô, gostei até com o marido, porque é difícil o marido entrar junto. Entrou, sentou, conclusão, eu já sabia da história. Mas ele cita o seguinte, que há 14 anos ele tinha agredido a mulher. E se arrepende aos últimos. Já disse para ela, pediu desculpa, não adiantou. Ela ficou com aquela pressão alta, emoção guardada antiga, peso aumentado, medo, muito medo de tomar uma decisão para valer. Depois, diabetes, amargura, tá? Amargura na vida. E problemas genitais, sexuais, está na cara, porque ela não poderia ter uma relação normal com o marido. Depois daquele tipo, ela cada vez vai lembrar daquele fato. Enquanto ela não curar esse fato, a pressão dela não vai baixar. Ela vai lembrar aquilo, a pressão sobe. Ela está muito bem, não precisa tomar medicação, assim, lembra daquilo, sobe a pressão. Então tem livros muito bons de se ler aí, aquele Cure Seu Corpo, da Lois Ray. É interessante por causa disso, que ela cita o vibracional do pensamento da gente. Não estou passando muito. 8h30? Tem 40 minutos. Então, quando o pessoal tem compromisso também, né? Eu tenho que sair às 15 para as 9. Então a gente vê que esse tipo de coisa, a gente abandona o nosso miolo, o nosso interior, o nosso altar interno. Eu posso fechar aquela salinha lá para não ficar tão bugado? Né? Aquele altar interno que a gente não respeita. Então, em primeiro lugar, reconcilia-te com os teus. E depois faz teu pedido à tua oferenda. E não é assim. E é isso que a gente faz. A gente fica estudando coisas, né? E depois fica pensando, pô, que adianta? Sabe que eu assim, até gosto de fazer as conversar, porque são coisas que eu li. E eu estou aprendendo isso que eu li também, falando. Eu estou repetindo. Basicamente isso aí, então é importante para a gente estudar. E então eu vejo que é muito importante essa parte do relacionar-se. Né? Eu estou num segundo casamento, porque a primeira esposa vivemos 30 anos. E ela mesmo dizia para todo mundo lá, não, quem levou o casamento avante foi ele. Eu não tinha motivo para. Não traía, não deixava desprotegido do ambiente. Pai, sempre amigão, mamadeira, trocar fralda, lavar a fralda, tudo isso eu fiz, com gosto. Né? As filhas têm por mim, eu tenho 3 filhas. Né? Então era tudo filha do pai. Porque quando a mulher tem filho, é da mãe. Mas quando tem filha, é do pai. Posso escrever? Porque o maior nojo para uma irmã é quando ela tem um irmão. O maior nojo de uma irmã é o irmão. Porque ele é a mamãe. Mamãe, eu cheguei agora do baile, 2 da manhã, tu me faz umas batatinhas fritas, eu dou vontade. Ela vai lá. Se é uma filha, pô, minha filha, tem paciência para me acordar nessa hora. Agora só o chato do filho, né? A minha mãe, eu tinha 60 anos de idade, e a minha mãe, filhão, eu chegava lá, era toda a virginiana, pô, ela me adorava, é um filhão. As minhas irmãs ficavam doidas da vida. Você acompanhou tua mãe até o finalzinho, né? Ainda bem que ela se foi, eu estava com ela do ladinho. Ainda bem, porque foi uma coisa assim que
Ela tinha várias, tinha cuidadora, minha irmã, eu ia, outro dia a outra ia, então para poder manter lá no Cepom. Quer dizer, a tristeza estourou o pulmão, não é? O pulmão não aguentou. Então eu ia para lá, ficava com ela lá conversando, toda lá. Dor, cada 45 minutos tinha que fazer não demorava uma hora, tinha que fazer medicação para tirar dor, porque os ossos tinha já metástase. Então por que ela mereceu isso? Né? Será que ela não tinha dentro do espírito para montar isso? Ela montou dentro dela, que é a tristeza. A tristeza bloqueia o baço e o baço não produz os linfócitos B, que são da nossa defesa. Então, a conclusão, eu pego gripe. Por quê? Mais comum é a gripe ou bronquite, porque o ar está sempre entrando cheio de bactéria. A minha defesa está sempre ali, ó, para aí, né? Mas se por acaso eu baixo a minha defesa, vem. Então eu crio um problema. Depois, numa época, o cara se entristece e começa a fumar. Né? A pessoa fuma. E o cigarro, um cachorro começou, fizeram um experimento no coitado do animal. Eles pegaram, abriram fizeram uma traqueostomia e botavam um cigarro no pescoço dele lá e ele respirava. Aí foram ver, então fumava tanto cigarro, até foram ver que o cílio que tem no pulmão, a célula do pulmão tem um cíliozinho, está sempre assim. Esse cílio estava mais curto. Quando o cachorro começou a passar para 10 cigarros por dia. Meu pai fumava 3 carteiras. Um geminiano. Geminiano. Só não estava dormindo. Hã? Só não fumava porque estava dormindo. Mas eu queria aproveitar. Pois não? Agora que eu entendi mais ou menos onde é que nós estamos chegando, né? Agora, você falasse sobre esta influência do psicológico no físico. Do físico. Bom, isso aí, no meu tempo que eu estava na faculdade, eles consideravam que 10% das doenças que nós tínhamos no corpo eram psicossomáticas. Hoje, depois de muito tempo, está aumentando isso. Eu já considerei 100%. Porque assim, se você sai da sua casa, por exemplo, e aquelas casas que saem da casa já entram na rua, tem umas que não tem pátio, né? Aquelas casas mais antigas são assim, a gente abre a porta e sai. E de repente uma bicicleta em cima da calçada, ele bate, você cai, machuca a perna, dá uma fratura de fíbula e assim vai. Eu digo, quem é o culpado? O cara não podia estar andando de bicicleta em cima da calçada. Ao mesmo tempo, eu deveria ter olhado para a rua, podia ser um ônibus, né? Que estava em cima da calçada. Então a culpa também é do meu lado. Eu tenho que aprender que tudo acontece por causa a minha deixada de lado, a minha falha mental. É a prevenção que está comigo. Exatamente. Que é a atenção. Porque o cachorro faz isso rapidinho e atravessa. Mas eu notei que tem uma formação no espiritismo também, né? Não, eu dia estava dizendo aqui, eu sou um espírito. Tá, não, tudo bem. Não, eu quero dar um exemplo do que aconteceu recentemente com um parente meu. Sim. Que se envolveu numa situação muito grave, assim, financeira muito grave, e cobrança de família e tudo mais. O sujeito entrou numa depressão tamanha que entrou assim num estado de compulsão, vamos dizer o seu nome. Mas ele se apagou, ele foi dado praticamente como morto. Ele levaram para São Paulo, lá também pesquisaram, fizeram de tudo e não acharam nada. Voltou e recuperou, voltou. Sozinho. Sim. Aí uma semana depois, eu assisti um debate na televisão aí, de um psicoterapeuta, esse nome? Isso. Neurocirurgião. E ele explicando o que acontece nessas situações aí, inclusive ele deu o exemplo de um sujeito que ficou em coma 7, 8 dias, e diz que viu no hospital uma parede branca, cheio de flores e tudo mais. Né? E ele explicou mais ou menos o que teria acontecido. Explicou um pouco pelo lado do espiritismo, claro. Mas ele disse que existe um lóbulo, seu nome, alguma coisa aqui no cérebro,
que a ciência ainda não descobriu. Tem uma situação aqui que a ciência, que a medicina ainda não conseguiu descobrir como é que funciona. Mas isso é freudiano ainda. Que Freud disse assim, ó, eu só acredito no espírito se eu conseguir ver embaixo de uma lâmina de microscópio. Não vai ver nunca. Sim, claro. E os neuros não sabem nem o que é uma pinéu. Ele não O conseguiu neuro não explicar. sabe o que é a pinéu. Ele não conseguiu explicar Não o que é? aconteceu com o Se Rafael. vocês quiserem, abram lá no YouTube. No YouTube tem um Sérgio Felipe de Oliveira, glândula pineal. A gente bota assim lá. Sérgio Felipe de Oliveira, glândula pineal. Ele tem lá tem 5 palestras. Esse médico é psiquiatra e ele está fazendo um grande estudo, indagando. O antigo Pinel. Tem aquele lá, porque aquilo é da mente também, tá certo? Mas essa glândula cerebral é muito pouco estudada dentro da neuro e ele foi fazendo esse estudo. Mas então, Sérgio Felipe de Oliveira. esse estudo aí, né? Então, eles estão estudando, eles querem chegar à conclusão na mente, né, basicamente aquilo que o nosso corpo, né, pouca coisa mesmo. 1 a 0. 1 a 0 eu queimei. Isso é importante também saber, eu queimei esse farol aqui, por causa que eu sou muito racional. A amorosidade eu bloqueio a amorosidade. Porque quando a gente tem amorosidade, abusam da nossa paciência. Né? Pessoas muito amorosas abusam da gente. Então tem que ser meio... Né? E isso foi bloqueado dentro de mim. Então eu queimei o farol para aprender, graças a Deus, que queimei esse farol. Né? Porque me deu uma visão maior nesse olho, mas também uma maior visão mental das coisas. De encarar a vida do jeito de ser. Vocês estavam falando, o Lino estava falando sobre a questão da ciência. O Lino tem agora na física, o maior problema da física agora é dar conta da realidade. Tá? Os físicos, especialmente na mecânica quântica, eles têm um problema com relação ao que é a realidade. Tá? Esse problema, ele foi... como a filosofia também tem o mesmo problema. Não, mas aí que está. Aí tem um espanhol que eu conheci há pouco tempo, o cara morreu em 83, chama-se Xavier Zubiri. Esse cara é um filósofo tão grande quanto foi Aristóteles, bicho. Sabe a obra dele? Agora que ele está sendo mais divulgado e realmente estão percebendo o seguinte. Ele foi contemporâneo do Kurt Gödel, que foi um cara que participou da pesquisa em Princeton com Einstein. Tá? Ele também foi amigo pessoal de Einstein. E ele, quando viu surgindo a mecânica quântica, ele realmente começou acompanhando, porque ele também entendia da matemática, né? Mas enfim, ele foi acompanhando de perto e disse o seguinte: isso não é um problema físico, porque aí começou uma grande crise na ciência. Isso trouxe uma crise na ciência. Tanto que hoje os caras também estão dizendo, a memória não está no cérebro. A memória não está no cérebro, está causando burburinho, mas como assim não está no cérebro? Quanto mais os caras estudam, estão percebendo que a memória não está no cérebro. Que seria energia, isso? Pois é. Eu vou dar um exemplo. Você vê algumas coisas, mas só para concluir que o Xavier disse o seguinte: o problema é filosófico, o problema da ciência é filosófico. Tá? E ele deu uma palestra chamada Matemática, a Matemática é a Realidade. Na primeira fila estava lá o Kurt Gödel. Então esse cara, ele tem uma obra bastante esclarecedora, porque ele trata justamente de uma abordagem fática, de uma descrição fática do que é o real, não uma descrição lógica, porque a filosofia ficou centenas de anos numa descrição lógica, numa lógica, mas existe o fato. O fato. O que ele está falando aqui, dessa filiação, desse chão que nós pisamos, isso é um fato. Não estou aqui por mérito meu. Entende? Alguém me colocou aqui nessa situação. Né? E parece que existe alguma ordem nessa história. Né? O DNA é uma ordem, é uma organização. Os aminoácidos é uma ordem. Um se coaduna com o outro não se coaduna com um. Mas isso é uma ordem. Mas a combinação... Pois é. Mas isso que o Humberto está falando, eu gostei muito daquele livro do Psiquismo. É um folheto, inclusive, mas deve ter algum livro. Mas eu tinha esse folheto, emprestei para um colega meu e nunca devolveu. Ele dizia o seguinte: para entender a nossa estrutura, como é que nós nos manifestamos, procurem a imagem
da televisão dentro dela. Não vai achar nunca mais. Agora, a realidade virtual. Então vem do lado de fora alguma coisa dentro do que comanda essa estrutura aqui. Se está dentro de mim, eu não sei. E se tiver, não interessa. O importante é que existe alguma coisa que faz eu pensar e me manifestar. Mas, para levar no sentido, nas transformações de energia, quer dizer, a imagem da televisão, o som, quer dizer, como é que tudo isso vem, tá? Quer dizer, nós temos essa propriedade, só que nós não sabemos como acontece. Quer dizer, sim, nós somos os transdutores de frequências vibracionais. Ainda bem que nós não somos transdutores do artesiano. Eu acho que todos nós falamos aqui, que é o protagonismo que a gente assume dentro desse palco. Qual é o protagonismo que você assume? Né? Me parece que a gente está... Viver demais te cai na filosofia. Eu tenho... Nós temos uma tendência a querer uma resposta na matéria. Eu tenho uns fatos, né, que acontecem, familiares, assim, doenças graves foram vencidas, e aí a gente agradece a Deus, e a manifestação do milagre, porque a ciência já tinha entregado os pontos. Ou Você seja, falou na sua mãe, não sei, aconteceu com meus pais. Nós somos 3 filhos, e eu sou o homem, né, das irmãs. Então eu sou o filho da mãe. Eu sou o filho da mãe, também tenho 2 irmãs. E quando meus pais faleceram, os últimos momentos deles eu estava presente. Então são fatos que... E da manifestação, né, muito bem, que dizia, meu filho, eu vou morrer. E a gente fica sem o quê? O que dizer, né? Depois foi com a minha mãe. Antes dela entrar em coma, de convulsão já, poucas horas depois ela faleceu, ela descreveu um ambiente. Ela não continuou, porque daí o primeiro bateu a porta e falou que ela estava num lugar muito bonito, onde tinha um aroma delicioso de flores. Ela estava... Uma experiência maravilhosa. Eu tive várias experiências desse aí na clínica, que a pessoa, até eu falava para a família, quando eu chegar a casa do vovó, ele disse, doutor, o senhor tem sonhado? Tem sonhado muito. O que? Bobagem? A senhora podia me dizer essas bobagens? Estou sonhando com os parentes que já se foram. Eu fui levada para um lugar lá, inclusive, eu não sei, me mostraram um lugar no jardim, mas a água, quando a água caía, não era igual essa água nossa assim caindo. Era bem mais leve, assim. A cor das flores era diferente. Eu dizia para a família, olha, se prepare, ela está perto. E de fato, uma semana ela foi embora. Então a gente vê que essa coisa lindíssima que é viver, né? E não viver por viver como Sartre, né? Viva por viver. Não, viver por viver mesmo. Viver para poder entender a vida. Que eu não procure tanto ser compreendido quanto compreender. Então a gente tem que ler coisas. Eu fico na internet horas folhando, navegando para aprender coisas. Para poder me ensinar, porque eu sou muito rebelde e duro. Mas eu coloco uma coisa assim, que a gente sempre está aprendendo, até no momento em que chegar a nossa hora, nós vamos aprender a morrer. Não, já morremos um monte de vezes. Né? Só que nós somos tão teimosos, continuamos nascendo. Então esse é que é o problema. Mas aqui está terminando aqui, a admiração é outra coisa importante, admirar o cônjuge. Diálogo. O Nietzsche já falou que quando pensares em casar, pergunta-te se serás capaz de conversar com essa pessoa até a velhice. As pessoas mudam também, né? As pessoas mudam ao longo do tempo também, né? Então, eu fico pensando assim, esses camaradas falaram coisa que conhece-te. Quantos anos já tem isso aí? Gnot-in. Já é antigo, né? Até hoje a gente não se conhece. Por isso que eu não sei pedir, eu não sei, até o pedido é errado, e além do mais, eu não me dou conta que se eu souber quem eu sou, eu vou saber o que eu quero. Como eu não sei quem eu sou,
vou me levando. Depois, companheirismo. Por exemplo, apoiar o parceiro em alguma coisa. O parceiro tem alguma coisa importante, vamos acompanhar. E depois, o carinho e afeto. Esse eu acho que é um dos maiores problemas que nós temos no mundo, é o carinho e afeto. É carinhoso, afetuoso com as pessoas, principalmente quando aquela Eva Pierracos diz, né, há um livro que vocês têm que ler. Se não ler, tem que ler. Que foi o livro que eu mais sublinhei até hoje, é O Caminho da Autotransformação. Eva Pierracos. É um livro canalizado. O Caminho da Autotransformação. Esse livro tem que mandar pedir, porque ele não tem estoque, tem que mandar pedir. Eu tenho esse livro copiado, pirateado. Deve ter estante virtual. Tem que pedir pela estante virtual. Eu tenho esse livro pirateado, eu sublinhava nele, sublinhava, então eu acabei e comprei um zerinho, que eu nem toquei ainda, tá lá 0,1 na minha prateleira. O Caminho da Autotransformação. Pathwork to Self-Transformation. É um livro americano, mas traduzido já. Mas vale a pena ver aquele livro. O livro dá um banho em tudo que nós estamos conversando aqui, porque nós temos dentro de nós, ela cita, dentro de nós tem uma criança de 3 anos de idade, que não quer aceitar contrariedades. E essa criança se manifesta todo minuto nosso. É um atraso, é não satisfizer o meu desejo, a criança vai ficar bravinha dentro de nós. Né? Bom, e por último, nós temos um detalhe, a confiança. Quando o casal começa a desconfiar um do outro, é barra. E o objetivo